Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oração para progredir na vida espiritual. Que a graça de Deus me preserve da vida inclinada ao conforto, da língua desenfreada, da mente dispersa, da consciência sem exame, da oração indolente, do desleixo nos sacramentos e do amor por mim mesmo e pelas coisas em lugar de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos no Mistério da Redenção. Se inscreva no canal e deixe aí o seu gostei. Hoje é dia de adorarmos o Santíssimo Sacramento. Evangelho de João, no capítulo 8, de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. Tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nesse evangelho nós temos algumas afirmações muito fortes. O judeu, ele ainda hoje, mas naquela época de maneira assim muito mais enfática, ele chama a Deus de aquele que é, o chamado tetragrama sagrado. 4 letras, que se diz Yahvé. Inclusive o judeu ele não pronuncia esse nome, ele não pronuncia o nome Yahvé, porque o nome de Deus é tão santo que ele é impronunciável para eles. E Yahvé significa eu sou, significa aquele que é. E Jesus hoje, quando ele diz aqui no Evangelho: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus imediatamente aqui pegaram pedras, querendo apedrejar Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus estava dizendo que ele é Deus. Quando Jesus diz eu sou, e o eu sou é o eu sou divino, transcendente de Deus, quer dizer, ele está dizendo que ele é Deus. Aí vocês imaginam quando eles escutavam isso, para eles era uma blasfêmia, para eles era algo assim impensável, para eles era uma coisa de outro mundo. Mas Jesus tinha clareza sobre a sua identidade. Abraão foi importante, claro que foi, mas ele é infinitamente maior do que Abraão. E por que ele é maior do que Abraão, que é tão amado e tão respeitado por todos nós? Por um simples fato: Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é Deus presente no nosso meio. Jesus é o próprio Deus que veio a esse mundo nos visitar. Jesus é o próprio Deus que veio a esse mundo se fazer presente no nosso meio. É por isso que nós precisamos a cada dia compreender isso. Não é blasfêmia Jesus dizer que ele é Deus. E o que ele deseja de nós é o que está no início do Evangelho de hoje. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte.
Quem vive a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus, quem está em sintonia com Deus, vivendo a sua palavra, jamais morrerá. Jesus diz isso também para Marta, lá quando ele visita Lázaro que estava morto: aquele que crê em mim, ainda que passe pela morte, ele viverá. A fé em Jesus nos dá a graça de uma vida maior, que nós chamamos de vida eterna. Do livro da imitação de Cristo: Filho, assim cumpre que estejas, se é que desejas caminhar comigo. Deves estar de tal modo pronto para padecer como estás para regozijar-te. Deves ser de tão boa vontade necessitado e pobre, como opulento e rico. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.